1 Tessalonicenses. Parte 13. No vídeo anterior, em 1 Tessalonicenses 3 do verso 1 ao 13, vimos que Paulo, mesmo impedido de voltar a Tessalônica, continuou cuidando da igreja por meio da oração. Ele intercedeu com gratidão, perseverança e intensidade, pedindo que a fé dos irmãos fosse fortalecida, que o amor crescesse e que seus corações fossem confirmados em santidade até a vinda do Senhor Jesus. Essa oração mostra que a vida cristã precisa crescer continuamente em fé, amor e santidade. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe, e é exatamente a partir desse ponto que entramos no capítulo 4. Depois de orar para que os tessalonicenses fossem confirmados em santidade, Paulo agora passa a exortá-los à prática dessa santidade. Vamos ao conteúdo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 do verso 1 ao 8. Tema: exortação à prática da santidade. Como já dissemos, o apóstolo Paulo, por direção clara do Espírito Santo, vai se utilizar do tema a parousia do Senhor para encorajar esta jovem e sofrida nova assembleia no Senhor. Para isso ele aborda questões pertinentes ao significado e às implicações na vida e ministério cristão, com respeito à parousia do Senhor. A palavra parousia não está vinculada somente ao elemento de chegada, da presença do Senhor, mas também engloba todo o processo subsequente a este evento que a Bíblia chama de a vinda, a parousia do Senhor. Esses eventos subsequentes à chegada e à presença gloriosa de nosso Senhor também estão incluídos, de certa forma, no significado dessa palavra parousia, quer seja para a igreja, quer seja para o mundo. A vida e o ministério do apóstolo Paulo tinham em vista o aspecto focal de Cristo e sua vinda. No capítulo 2, em especial, isto fica claramente delineado. Sem esta visão e consciência, Paulo sabia que a vida dele, assim como a nossa, seria absolutamente distorcida pelo efeito nocivo da influência do mundo, da carne, do ego e etc. Por este motivo, Paulo faz a citação inicial rogando e exortando os irmãos, no Senhor Jesus, que assim como ele, Paulo, haviam recebido instruções e exemplos quanto à maneira pela qual eles deveriam viver e agradar a Deus, assim deveriam permanecer assim como, ele diz efetivamente estáis fazendo e deveis continuar fazendo para progredir cada vez mais. Vamos analisar um pouco mais cuidadosamente a palavra agradar e suas variantes, buscando separar as principais ideias e ensinos a ela correlacionados. Palavra agradar, algumas importantes citações bíblicas. Episódio do relato de Josué e Calebe a toda a congregação quanto à forma pela qual o Senhor haveria de conceder-lhes entrada e posse da terra prometida. O pedido feito por Salomão a Deus para que lhe fosse concedida sabedoria para governar e cuidar do povo de Deus. Confissões são feitas por Davi em arrependimento, confissão de pecados e conversão ao Senhor, e somente a partir deste ponto, o Senhor haveria de agradar-se dos sacrifícios de justiça, do holocausto e das ofertas queimadas. O vínculo entre a edificação da casa do Senhor e sua satisfação. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. O contexto é o de que devemos não somente não julgar o próximo, no sentido condenatório, mas além disto, nos obter de tudo aquilo que, por eventual debilidade dos fracos, possa causar dano à fé deste, ou ao testemunho do Senhor sobre nossas vidas. Aqui a ênfase é colocada numa vida dedicada prioritariamente em como agradar ao Senhor. A preocupação em não agradar homens, mas o Senhor, através de um serviço fiel e genuinamente feito com a motivação correta. A consciência que, em última instância, sabe que é a Cristo que servimos. Logo, devemos nos esmerar no serviço aos homens, como que servindo ao próprio Senhor. A extrema necessidade de viver uma vida pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. No caso de Enoque, tudo parece indicar que sua trasladação foi fruto de ter tido um testemunho que agradou a Deus. Palavra agradável, algumas importantes citações bíblicas. Devemos oferecer nosso corpo como sacrifício agradável a Deus. Consagração. Servir a Cristo sem julgar, no sentido de condenar, os homens, mas tem o forte propósito de não pôr tropeço ou escândalo a nossos irmãos. O contexto fala de ser agradável a Deus não buscando o nosso próprio interesse, fazendo tudo para a glória de Deus, não pessoal. O fazer aqui está sobre os limites da liberdade cristã em prol da edificação alheia e o testemunho do Senhor.
Até mesmo em questões lícitas, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, todas são lícitas, mas nem todas edificam. Efésios 5 verso 10, fala do cuidado em andar neste mundo provando, colocando sob julgamento, aquilo que agrada ao Senhor. Isso implica em andar em espírito, como filho da luz, frutificando sempre em bondade, justiça e verdade. Nossa palavra deve ser sempre agradável e temperada com sal, para sabermos sempre como responder a cada um, agindo sempre com sabedoria. Reter a graça implica humildade, porque Deus resiste aos soberbos, e servir sempre com reverência e santo temor. O fazer aqui implica em cooperar com o agir de Deus, permitindo que Ele nos aperfeiçoe, implica em disciplina e santidade, para em obediência sermos habilitados a cumprir toda a sua vontade. Aqui o foco central está no desenvolvimento de uma vida que ora, segundo os interesses do Senhor, porque obedece a seus mandamentos e age em acordo com sua vontade. Palavra, agradou, algumas importantes citações bíblicas. Ao Senhor agradou dar, a seu pequenino rebanho, o reino. Cristo como exemplo de negação da vontade própria em benefício do outro. A citação do desagrado de Deus para com o povo na peregrinação do deserto, as razões essenciais foram cobiçar as coisas. Idolatria. Imoralidade. Tentaram ao Senhor. Murmuração. Incredulidade, perverso coração. Dando sequência ao livro de 1 Tessalonicenses, vemos que já no final do capítulo 3, Paulo ora no sentido de que, por um crescente e aumentado amor, eles tivessem seus corações confirmados em santidade, 1 Tessalonicenses 3 versos 12 e 13. A ênfase do apóstolo Paulo nos 8 primeiros versículos deste capítulo 4 é exatamente esta, uma exortação à prática da santidade. O capítulo 4 de 1 Tessalonicenses poderia subdividido da seguinte forma. 1 Tessalonicenses 4 do verso 1 ao 12, a parousia e a santificação, isto é um par inseparável. 1 Tessalonicenses 4 do verso 13 ao 18, a maravilhosa esperança e promessa de sua parousia. Santificação. Algumas menções bíblicas importantes. Devemos oferecer nossos membros para servirmos a justiça para a santificação. Cristo é a nossa santificação. Devemos nos abster da prostituição porque somos templo do Espírito Santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Santidade. Algumas menções bíblicas importantes. O testemunho da consciência de Paulo de que vivia uma vida em santidade e sinceridade. Considerando a grandeza das promessas de Deus para nós, ele deseja que nos purifiquemos de toda impureza, tanto de carne quanto do espírito. A disciplina de Deus visa a nos tornar participantes de sua santidade. A purificação que advém da esperança de sua manifestação por meio de uma vida separada e fiel que anseia por vê-lo face a face. Se de fato, este tema da expectativa da parousia do Senhor tem ganhado nossos corações, em realidade interior, se tem tocado e conquistado nossas afeições, se tem alcançado o mais profundo de nossas consciências de estar com o Senhor, de ver o Senhor, de receber o Senhor, de ser recebido por Ele em sua vida gloriosa. Então a consequência imediata é a santificação. Verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O primeiro ponto digno de nota é, a santificação é não uma, mas a vontade de Deus para seu povo. Vamos agora compreender melhor a palavra prostituição. E a palavra grega é porneia. Possui um componente de significado que simboliza, ou expressa, uma relação sexual ilícita, um adultério. É uma metáfora relacionada à adoração de ídolos, amplamente mencionada da Bíblia. A palavra, em português, pornografia vem desta palavra grega porneia. Isto fala de fornicação, impureza, que aliás, é uma outra tradução para a palavra porneia. De forma mais ampla, porneia poderia ser definido como sendo um intercurso sexual ilícito. Devemos pedir ao Senhor que, através destes e outros textos sobre este mesmo assunto, possa impactar nossos corações sobre o tema pureza. O quão importante é compreendermos a extrema necessidade de vivermos vidas santas, castas, puras. Isto envolve nossas motivações, desejos, pensamentos, atitudes, palavras. O Espírito Santo mora em nós para que isto seja uma realidade.
temos de ter em conta que são muitos poucos versículos que resumem a vontade de Deus como é feita neste versículo 3 do capítulo 4. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, é um artigo definido singular. Pedro em suas epístolas, repete citações do Antigo Testamento, notadamente em Levítico, que diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Temos de ter em conta os motivos pelos quais, em primeiro plano, o Senhor requer de nós esta santificação. Porque Ele é santo. Porque Ele nos deu o seu Espírito Santo. Logo, fica mais claro o que a santificação representa, neste sentido, pelas palavras de João Batista em João 3 verso 30, convém que ele cresça e que eu diminua. No verso 8 Paulo reafirma esta questão, por ser uma questão focal, quando diz: Tessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Por que podemos viver uma vida de santificação? Porque Deus nos dá o seu Espírito Santo. Se, de fato, temos vivido uma vida de união, de intimidade com o Senhor, então nós estaremos experimentando a bênção da santificação, porque Ele nos dá o seu Espírito Santo. Vamos avaliar mais detalhadamente a palavra porneia no próximo vídeo. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.